Dá vontade de pular, né? Quase. Dá vontade de pular ou não dá? Dá, né? Vontade de correr. O André é quase aqui, né? Foi. Deus é bom. Nós cantamos aqui, né? Eu acredito em Jesus. Eu conversei com ele hoje. Quantos conversaram com ele hoje? Amém. Ele é nosso amigo. Sempre quando eu canto essa música, né? Principalmente hoje de manhã, assim, me lembro daquela história que eu contei ontem de noite pra vocês, né? Como se eu tivesse vivido naquela época. Parece que ele é nosso amigo, né? Porque ele é nosso amigo mesmo. Ele é nosso amigo. Que está bem juntinho de cada um de nós todos os dias. Amém? Pela misericórdia de Deus, vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre esse nosso amigo. Quantos estão cansados aí? Pode ser sincero, ninguém está cansado, não? A alegria do Senhor é a nossa força, Ele nos renova nessa manhã. Glória a Deus. Na primeira noite, nós vimos introduzindo esse versículo de 2 Coríntios, que é a nossa base aqui desse retiro, sobre essa comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. E como nós, como igreja, fomos inseridos nessa comunhão. Como corpo de Cristo, estamos inseridos nessa comunhão perfeita. E nós podemos também usufruir dessa comunhão, temos um papel também nessa comunhão íntima com eles. Mas nós podemos usufruir, e para usufruir do amor de Deus o Pai, da graça de Jesus, da comunhão do Espírito Santo, nós precisamos ter fé. Precisamos crer mais do que a palavra fala do que em todo o resto. É um desafio, mas é um desafio prático e é muito bom. É muito bom. Justo viverá pela fé. Então ontem de manhã vimos sobre a fé, que é algo muito prático. Deixa de ser algo místico, né? Aquela coisa assim, às vezes muito distante, mas é algo muito prático. Temos que conhecer a palavra e crer. Nós lemos e cremos na palavra. Amém? Ontem de noite, então entramos na primeira das palavras ali sobre o amor de Deus, que ele é provado através da vinda do Filho. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse Jesus, a quem nós chamamos de amigo, e nós temos um relacionamento íntimo, diário, através da pessoa do Espírito Santo, ele veio e morreu por nós, e esse sacrifício foi a maior prova de amor do nosso Deus por nós. Então, nós pela fé nos apropriamos desse amor, e aí nós cantamos com mais compreensão ainda que eu tenho tudo. Nós podemos cantar, eu tenho tudo, nada me falta, já fui completo. Muitas vezes, quando tem a oportunidade de testemunhar com alguém para alguém que não conhece do Senhor, essas pessoas, elas podem ter o contexto de vida mais variado que existe, mas sempre tem um buraco, sempre tem um vazio, sempre tem. Sempre tem um vazio. A palavra fala que Deus colocou a eternidade, diz lá em Eclesiastes, no coração do homem. O homem nasceu para ser eterno, para ter uma vida eterna de intimidade com Deus. E aí o homem perdeu esse privilégio por causa do pecado. Então existe esse buraco. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, existe esse buraco. Quem é aquele que é eterno? O único que preenche o tamanho desse buraco é o nosso Jesus, é o nosso Deus. Então as pessoas tentam suprir esse buraco com um monte de coisa, né? Com festas, com drogas, com sexo, com trabalho, com estudos, sei lá, um monte de coisa. Mas sempre falta, sempre falta. E aí eles vivem naquela expectativa do, mas quando? Né? Não, quando eu tirar a carteira, vai ser tudo diferente. Aí o cara tira a carteira. Não era isso. Não, já sei, quando eu for independente e morar sozinho dos meus pais, tudo vai ser diferente. Aí o cara sai de casa, mora sozinho com os pais e não é isso. Já sei, quando eu for rico. Aí o cara começa a trabalhar, juntar grana, porque falta, né? Falta isso. Aí o cara tá cheio de grana aí. Não é isso. Porque o tamanho desse buraco é preenchido não por uma coisa, por uma situação, uma circunstância, mas por uma pessoa que se chama Jesus. E nós encontramos esse amigo, amém? Uma vez eu conheci um tempo que eu morei na Suécia, eu trabalhei um tempo na Volvo, e aí eu me lembro que eu estava caminhando junto com um irmão lá, na Volvo, e esse irmão começou a falar para mim assim, de quanto tempo ele tinha perdido da vida dele, tentando, né, vivendo uma vida de mesmice, como nós temos falado, que não é a vida que Deus tem para nós, e ele me dizendo, imagina um sueco, um cara meio viking, no corredor da empresa, chorando, dizendo, Daniel, muitos anos eu acordei,
trabalhar, saía do trabalho, chegava em casa, ia para o trabalho, chegava em casa, voltava, saía. Passaram anos. Esse homem tem uma experiência com o Senhor. Ele era solteiro na época, solteiro perto dos seus 40 anos. Ele casou com uma irmã brasileira. Hoje eles têm 5 filhos. Ele não perdeu tempo ali no começo, depois, né? Tem 5 filhos muito preciosos. E eu tive ano passado na Suécia de novo. A primeira vez foi em 2008, que eu morei lá. A segunda vez, na verdade, depois, ano passado, eu tive de novo. Outro homem. O cara descobriu o tesouro. Preenche. Ele já conhecia Jesus antes, naquela época, em 2008. Mas ele ainda não era tudo. Né? Ainda não tinha preenchido tudo na vida dele, assumido o controle. É justamente sobre isso que eu queria enfatizar nessa primeira parte da manhã. Nós vamos dividir a manhã em 2 partes. Porque nós vamos falar agora nessa manhã sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de entrar propriamente na graça, eu quero falar sobre uma outra coisa. Então essa primeira parte vai ser muito curta, nós vamos dar um intervalo e depois nós voltamos a falar mais sobre a graça. Desculpa, eu não posso prometer que vai ser curto, tá? Eu nunca sei, na verdade. Uma vez eu estava organizando André, me perdoa por isso, sabe que eu não né? O Espírito Santo vai falando. Mas uma vez eu estava organizando um retiro de adolescentes e eu era o responsável pela logística. E aí um dos nossos pastores, dos pais da congregação, o vô Erasmo, não sei quantos já tiveram o privilégio de conhecer aquele homem de Deus, um homem de oração, ele ia ministrar a palavra. E eu cheguei, vô, quanto tempo mais ou menos tu vai falar para eu poder organizar o almoço, né, para o pessoal lá da cozinha saber? Aí ele virou para mim com muito amor. Não vai soar da mesma forma que ele falou, mas foi cheio de amor. Ele disse, Dani, eu vou falar até o Espírito Santo mandar eu parar de falar. Aí eu falei, entendi. Fiquei o resto do culto tentando entender quando é que estava acabando para avisar o pessoal da cozinha. Mas então me perdoem se às vezes eu passo um pouco aqui, né? Mas para nós recebermos essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, existe essa palavrinha, Senhor, que nós precisamos entender um pouco mais nessa manhã. Ontem nós entendemos um convite para as nossas vidas. Esse amor de Deus, ele é um convite para uma vida cheia de amor, de alegria. Nós vimos em Salmos lá essa plenitude de alegria, ela é muito fruto de nós entendermos e vivermos esse amor que nos completa, né? Então Deus tem esse convite para esse relacionamento, essa comunhão íntima e profunda com cada um de nós. Ele nos convida, mas aí existe agora uma outra parte desse convite. Qual é a nossa resposta para esse convite? Ele já deu o convite. Ele disse, olha, eu provei o meu próprio amor por ti pelo fato do meu único filho ter morrido por ti. Agora, qual que é a nossa resposta a esse convite? Sabemos que ele nos chama, sabemos que ele nos ama, sabemos que ele nos convida para uma vida de intimidade. O que nós temos respondido? Para começar a abordar esse tema, eu queria contar uma história. Ela é muito ruim, eu não sou muito bom de história, mas é uma história que vocês já conhecem, meio clichê, mas tinham 2 caras construindo um muro. E aí um terceiro cara chegou para um deles, o que tu está fazendo? E aí ele disse assim, eu estou construindo um muro. E ele voltou, baixou a cabeça, continuou construindo um muro. E esse mesmo cara perguntou para o segundo homem, o que tu está construindo aí? O que tu está fazendo? Ele disse assim, eu estou construindo um castelo para o meu rei. Qual dos 2 vocês acham que trabalhava com mais empenho? O primeiro ou o segundo? Vamos lá, o primeiro ou o segundo? Por quê? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não estava simplesmente construindo um muro. Ele estava construindo um castelo para o rei dele, a quem ele amava. Essa história, por mais que ela é clichê, e a maioria já devia conhecer essa história, ela nos diz 2 coisas. A primeira delas é que a maneira como nós enxergamos alguma coisa determina a nossa reação a essa coisa. Né? Então, se eu encaro o meu trabalho como algo importante, eu posso ser, por exemplo, um vigia que cuida de um prédio, e aí eu vou fazer meu trabalho, mas eu posso entender também que nesse prédio existem pessoas importantes, com bens importantes, e que eu estou cuidando para salvar a vida delas. O meu trabalho é outro. A maneira como nós enxergamos alguma coisa determina até onde nós estamos dispostos a ir por ela. Nós podemos ver
uma mesma coisa de duas formas. Imagina que vem um cachorro correndo na tua direção. Ele pode ser uma ameaça, e aí o que tu faz? Sai correndo. Ou ele pode ser um amigo, e tu vai ao encontro dele e abraça e faz um carinho nesse cachorro. Então a maneira como nós enxergamos uma mesma coisa, é o mesmo cachorro, vai determinar a nossa reação a essa coisa. Se ele é uma ameaça, eu corro. Se ele é um amigo, eu vou ao encontro dele. Então essa historinha, ela fala duas coisas. A primeira, a maneira como nós enxergamos alguma coisa determina a nossa reação a essa coisa. Como nós vamos reagir, até onde nós estamos dispostos a ir por essa coisa. E a segunda coisa que essa história nos fala é que nós podemos ver a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Aqueles dois caras estavam enxergando o mesmo muro, mas eles enxergavam de uma maneira diferente aquele muro. Será que é possível nós enxergarmos uma pessoa de duas maneiras diferentes? A mesma pessoa. Será que nós podemos enxergar a mesma pessoa de maneiras diferentes? A maneira como nós enxergamos essa pessoa vai determinar a nossa reação a ela. Será que nós podemos enxergar Jesus de maneiras diferentes? A maneira como nós enxergamos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por ele. Preste minha atenção, quem está anotando, se quiser escrever essa frase, a maneira como nós enxergamos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por ele. Na Bíblia, existiam dois caras que viam a Jesus, que queriam ver a Jesus. E duas histórias muito parecidas no começo delas, porque ambos queriam ver a Jesus. Mas o final dessas histórias, ele é totalmente diferente. A primeira dessas histórias, eu queria convidar vocês a abrirem, ela está em Marcos 10. A maneira como nós enxergamos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por ele. Nós vamos ver duas histórias de dois homens que estavam procurando ver a Jesus. O primeiro deles, a primeira história está em Marcos 10. Vocês conhecem a história do jovem rico? Marcos 10, 17. Vamos ler juntos. Quando abriram, digam amém. Sabe que eu sempre achei que o jovem rico era um cara muito inflado. Esse jovem rico era um cara se achando assim. Sempre achei que ele chegava numa carruagem. O cara numa carruagem, ele desce da carruagem assim e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, com uma capa e uns caras limpando o chão na frente dele? A história não foi assim. Olha o que acontece. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos lá, esse cara veio correndo e se ajoelhou diante de Jesus e ele pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele queria ou não queria ver Jesus? Ele queria ou não queria ir ao encontro de Jesus? Ele não chegou na carruagem como eu sempre achei. Ele veio correndo, se ajoelhou diante de Jesus e perguntou. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens aos pobres, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. O jovem, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele chegou ou não querendo realmente saber de Jesus? Chegou. Por que o final foi tão trágico? Vamos falar sobre isso. A segunda história está em Lucas. Lucas, capítulo 19. Vocês também já devem conhecer essa história. Lucas 19, a história de Zaqueu. Ele fala a partir do versículo 1, ele diz o seguinte. Quando se abriram, digo amém. Então, peraí, eu estou em João. Começou a falar de Pilatos ali, tipo... Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu,
maioral dos publicanos e rico. Percebam a semelhança das duas histórias. Ambos eram ricos. Procurava ver quem era Jesus. Ele também queria ver quem era Jesus. Assim como o jovem rico que chegou lá, se ajoelhou diante do Senhor e perguntou: o que eu tenho que fazer? Zaqueu, ele também procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, que é uma árvore, a fim de vê-lo. Ele queria mesmo ver a Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe a Zaqueu, né? Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês percebem a semelhança entre as duas histórias, entre o começo delas pelo menos? Ambos eram ricos, ambos queriam ver a Jesus, ambos correram, um se ajoelhou, um subiu numa árvore, ambos queriam ver a Jesus. Mas por que o final das histórias foi tão diferente? Porque no final de uma das histórias do jovem rico, ele não quis abrir mão daquilo que ele tinha. Em contrapartida, por que o Zaqueu, ele mesmo sem Jesus pedir, ele decidiu dar o que ele tinha? Será que o discipulador de Zaqueu era melhor que o do jovem rico? Será que o Zaqueu conhecia mais as escrituras? Ou será que, sei lá, o Zaqueu pagava o dízimo e o jovem rico não? Pode viajar aqui, né? O jovem rico até seguiu os mandamentos, lembra? Jesus perguntou, né? Jesus falou os mandamentos e disse: olha, tudo isso eu tenho observado. Tem uma versão que diz: desde a minha adolescência. Ele já observava os mandamentos. Então, por que o final das histórias é tão diferente? A diferença está na maneira como eles viam a Jesus. Porque a maneira que nós vemos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por ele. Jesus chegou para Zaqueu e, na verdade, ele queria saber como Zaqueu via Jesus. Jesus estava interessado nisso. Olha só o que acontece. Jesus chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa porque eu vou ficar na tua casa hoje. Cara, como assim? Imagina, é tipo assim, eu chegar para te dizer: Tom, vai rápido, faz a janta porque eu vou ficar lá. Não, peraí. O que é isso? Jesus queria saber como Zaqueu enxergava ele. E aí Zaqueu, ele poderia ter dito: não, peraí. Tá certo que tu faz milagres e tal, né? Mas olha o que tu tá pedindo. Eu consigo imaginar. Não foi assim. Ele poderia ter dito: tu faz milagres, tu é um cara muito famoso, mas assim, peraí, né? Quem manda na minha casa sou eu. Mas será que foi assim? Você sabe que eu gosto de viajar, então eu consigo imaginar Zaqueu indo correndo para casa. Aí Zaqueu chega em casa e ele diz: mulher, corre, nós temos que preparar a janta. Ela diz: como assim janta? Ele está vindo. Ele quem? Jesus está vindo. Tá, mas peraí, tu convidou ele? Não, ele se convidou. Não, mas como assim? Quem é que manda nessa casa? Mas Zaqueu diz: até hoje era eu. Agora quem manda nessa casa é ele. Como nós podemos saber disso? Olha qual foi a resposta de Zaqueu no versículo 8. Ele diz o seguinte: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor. Olhem como ele chamou a Jesus. Ele disse: Senhor. Senhor significa Kyrios, autoridade máxima, dono, supremo. É ele quem manda e eu simplesmente obedeço. Naquele momento, Zaqueu ele procurava ver Jesus. Quando ele enxergou a Jesus, ele enxergou a Jesus como Senhor da vida dele. A partir daquele momento, nada mais era dele. A vida dele não era mais dele, as posses dele não eram mais dele. Jesus não precisava pedir. Ele mesmo disse: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, porque eu não mando mais na minha vida. Agora ele é o Senhor da minha vida. A consequência de ele ter doado metade dos bens dele aos pobres e ter restituído em 4 vezes mais todos aqueles em que ele tinha roubado. Zaqueu não era um cara legal, né? Ele roubava um monte de gente. Mas ele viu a Jesus como Senhor.
ele ter doado o que ele tinha, entregue a vida dele. E eu não estou falando dos bens em si, mas ele reconheceu Jesus como máxima e indiscutível autoridade da vida dele. Como o jovem rico via Jesus? O jovem rico seguia os mandamentos, não era esse o problema dele. Como eu comentei, ele diz que desde a adolescência dele ele seguia os mandamentos. Mas Jesus foi e disse para ele: ainda uma coisa te falta. Vai e vende todos os teus bens. Depois vem e segue-me. Opa, peraí, Daniel. Aqui é algo errado. Tu está dizendo que para ser salvo, para seguir Jesus, eu preciso vender tudo o que eu tenho? Isso não é bíblico. Não era esse o ponto. Sabe o que Jesus perguntou? Como tu me vê? Para ti, eu sou Senhor? Vocês sabem o que ele respondeu? Vocês sabem por que ele não teve a mesma atitude de Zaqueu? Podem olhar alguns versículos antes. Sabe como ele via Jesus? Diz ali, o jovem rico correndo, se ajoelhou e perguntou: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Jesus é um bom mestre? É claro que ele é um bom mestre, mas mestres eram aqueles doutores da lei que entendiam a palavra. Existiam muitos mestres naquela época. Para ele, Jesus era um bom mestre. Mas Zaqueu, ele era Senhor. Vocês entendem a diferença? A maneira como eles viam a Jesus determinava até onde eles estavam dispostos a ir por ele. E hoje, tantas pessoas na Bíblia, na verdade, elas viam a Jesus de formas diferentes. A palavra fala que os fariseus eram cegos, guias de cegos. Eles não viam a Jesus. Em contrapartida, Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Ele via a Jesus. Existem tantos exemplos na Bíblia de pessoas que viam e não viam a Jesus. Esse eu sei em quem tenho crido está em 2 Timóteo 1,12, para quem está anotando. A maneira como eles viam a Jesus determinou o resultado. Uma vez, em Mateus 16, podemos abrir também. Mateus 16, versículos 13 a 17. Indo Jesus para todos os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando: como as pessoas me veem? Como as pessoas me veem? E aí eles começam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns dos profetas. Então, naquela época, as pessoas viam a Jesus de muitas formas. Ele era mais um profeta, como tantos outros. Ele é, a reencarnação de Elias, né? Eles viam de muitas formas. E hoje, se nós formos perguntar por aí, existem muitas respostas. Como as pessoas veem a Jesus? Ele foi um cara da história. Ele dividiu a história, inclusive. Ele foi um personagem, ele é um cara de um filme, ele é o maior líder que já existiu, ele é o maior psicólogo que já existiu, ele é tantas coisas, ele é um bom mestre. Mas aí Jesus pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele não estava interessado no que os outros diziam que ele era, mas ele estava interessado em: mas vós, quem dizer que eu sou? Para ti, quem eu sou? Como tu me vê? Foi isso que ele perguntou para os discípulos: como cada um de vocês me vê? O mundo pode dizer muitas coisas de Jesus, mas é uma pergunta individual dele que ele nos faz nessa manhã. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Neto, como tu vê a Jesus? Ainã, como tu vê a Jesus? O interesse dele é individual, porque a maneira que nós enxergamos a Jesus, a maneira que eu enxergo a Jesus, vai determinar até onde eu estou disposto a ir por ele. E aí Pedro vai lá e responde, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, ela significa ungido. Naquela época, os ungidos, eles eram os reis. Quem é rei é Senhor. Pedro foi lá e disse: para mim, tu és Senhor. Eu te enxergo como Senhor da minha vida. E aí Jesus responde: não foi nem carne, nem sangue que te revelaram isso. Foi o próprio Espírito Santo que revelou para Pedro que Jesus era Senhor. Como nós vemos a Jesus? Se Ele não é Senhor da nossa vida, Ele não é dono de tudo.
E se ele é Senhor de uma partezinha, ele não é Senhor de tudo. Porque Senhor é dono de tudo na nossa vida. Como nós vemos a Jesus? Nós temos enxergado a Ele como Senhor? Versículo que nós citamos em quase todas as ministrações aqui de Filipenses 2, 9 a 11, que fala que pelo que também Deus o exaltou, né? Ele diz no final, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É assim que um dia toda língua vai confessar o nome dele. Um dia todos vão confessar que ele é Senhor. Mas ele nos faz uma pergunta hoje, individual. Mas vós, quem dizes que eu sou? Quando nós queremos entender um pouco mais da graça de Jesus, vocês podem voltar no texto de 2 Coríntios 13, 13, o que ele diz ali? Que o amor de Deus, né, ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, para receber tudo isso, enxergar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Como eu comentei para vocês, essa primeira parte aqui é muito curta. Mas ela é muito profunda, porque ela é decisiva para todo o resto. Como cada um de nós tem visto o Senhor? Como cada um de nós tem visto a Jesus? Ele, para nós, ele é um cara que resolve os meus problemas? Eu corro em direção a ele. Um dia, um irmão que tinha se afastado, eu fui conversar com ele, né? E ele disse com todas as vezes, falou, para mim, é um cara que resolve as coisas quando eu preciso. Não via Jesus. Como nós vemos a Jesus? Ele precisa ser Senhor. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Vocês entendem que esse convite de amor, essa vida, tudo está disponível para nós, mas é uma troca. Eu abro mão da minha vida para que Ele viva em mim. Só existem dois lugares onde nós podemos estar. Ou eu estou no trono da minha vida, ou eu estou na cruz, negando a minha própria vontade e a minha vida. E se eu estou no trono da minha vida, quem é que está na cruz? Jesus de novo. Para que Jesus assuma o trono da minha vida, eu preciso ir para a cruz. Só existem duas posições. Nessa manhã, de novo, você me pergunta. É Senhor, eu chamo ele de todo Senhor porque ele manda. Indiscutível autoridade. Ele pergunta, nós estamos no trono da nossa vida ou nós estamos na cruz, deixando que Ele governe a nossa vida? Quem está na cruz, de novo, morto, não fala. Não tem vontade própria. Não manda mais na sua vida. Quem manda agora é Ele. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, na nossa conversão, Ele assume esse lugar de trono, de governança nas nossas vidas, mas parece que às vezes a gente vai dando chega para lá nele. A gente vai aos pouquinhos, né? Sentando no cantinho de novo do trono, aí a gente vai lá de novo, vai empurrando, e quando vê a gente... Isso é muito perigoso. Porque vai influenciar totalmente até onde nós estamos dispostos a ir por Ele. A maneira como nós vemos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por Ele. E nessa manhã Ele pergunta, como cada um de vocês vive? Eu queria orar com vocês agora, de forma muito simples. Cada um de vocês conhece a vida de vocês, cada um de vocês conhece aquilo que está no coração de vocês. Eu não tenho condições nenhuma de julgar vocês, eu não consigo dizer ninguém se é salvo, se não é salvo, não tenho condições de fazer isso. Inclusive o único que poderia nos julgar, não nos julga também, Ele nos ama, Ele nos chama para perto, né? O único que não tinha pecado poderia nos julgar. Naquele momento, um dia vamos passar assim diante do tribunal de Cristo, mas Ele nos chama para perto. Então eu não posso dizer da vida de vocês se Ele está no trono ou se vocês estão no trono, mas cada um conhece a sua vida. E eu queria convidar vocês, de maneira muito simples, a cada um de nós orarmos aqui individualmente. Porque não importa como o André enxerga Jesus, sem ser para a vida dele, não importa como eu enxergo a Jesus, importa como cada um aqui enxerga Jesus. E se Ele não é Senhor de tudo na nossa vida, Ele não é Senhor. Pode ser um bom mestre, pode ser um cara que tem ensinamentos bons, pode ser o cara que resolve os meus problemas, ele pode ser o cara... Ele é tantas coisas. Ele é tanto tantas coisas. Ele é o nosso libertador,
Redentor, a pedra, o meu refúgio. Ele é o juiz, o justo juiz, ele é o advogado, a palavra fala que ele é o legislador. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o verbo da vida, ele é o pão da vida, ele é o bom pastor. E é realmente muitas coisas. Mas ele precisa ser Senhor das nossas vidas, ele precisa estar no controle. Muitas vezes nós temos falado todos os dias sobre esse limite. Eu vejo que Jesus é Senhor da minha vida, é Ele que manda. Eu quero estar aqui pertinho dEle. Eu quero estar no limite, porque Ele diz, te afasta daquilo e me afasta daquilo. Ele manda. Ah, mas eu queria. Mas é Ele que manda agora na minha vida. Vocês entendem que é uma vida substituída. Não é um governo conjunto, não é uma democracia. É uma teocracia, onde Ele é quem manda. Nós precisamos, nessa manhã, dizer de novo isso para Ele. Talvez dizer pela primeira vez que Ele é Senhor. Ou talvez nós precisamos devolver esse trono para Ele, porque ao longo do meu dia a dia eu vi que eu fui puxando o governo de novo da minha vida. Às vezes é sutil, é em pequenas coisas do nosso dia a dia, mas Ele quer ser Senhor de tudo. Amém? Oramos juntos? Alguns minutos, 5 minutos, assim, para que cada um ore, medite diante dessa palavra e decida por si próprio. Nós não vamos fazer muito auê, muito alarde aqui, porque é uma decisão individual. O Senhor quer que cada um, diante dele, diga como vocês enxergam Ele. Amém? Obrigado pela foto. Depois eu posto lá, mano, pessoal também. Obrigado pela água também. Deus é bom. Amém? Conhecemos o senhorio de Cristo e assim nós podemos, voltar para o nosso versículo de 2 Coríntios 13, que fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Não é a graça do bom mestre, e Ele é, mas está falando do Senhor, ou seja, nós precisamos reconhecer esse senhorio de Cristo. Muitas vezes reconhecemos Ele como Salvador, nós precisamos também reconhecer como Senhor, a autoridade das nossas vidas. Amém? Graça. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito do que ela significa de forma prática nas nossas vidas. Essa graça, esse versículo fala a graça do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 4. Se vocês quiserem abrir. O que é graça? Vocês podem ter visto que ao longo desse retiro a gente foi tratando de algumas palavras muito conhecidas. Nós falamos de fé, amor, graça, Senhor. Depois vamos falar de comunhão, Depois tem o fechamento aí que eu ainda não comentei sobre esse dia, mas agora para amanhã. Mas são todas palavras muito conhecidas do nosso vocabulário como cristãos, como discípulos de Jesus, mas às vezes muito subestimadas e subutilizadas na nossa vida. Então vocês veem que são palavras simples como a fé, como o amor e agora como a graça, mas que elas possuem riquezas espirituais muito grandes e nós precisamos nos apropriar dessas riquezas. Então nós vamos falar sobre a graça hoje. Quem nunca tinha ouvido a palavra graça antes? Ninguém. Todo mundo já ouviu falar a palavra graça, seja em músicas, música de criança, graça caindo, caindo. Não sei se vocês cantam isso aqui. Não? Depois eu posso ensinar para o pessoal das crianças, aí é muito legal. Graça sobre graça, nós profetizamos sobre nossos irmãos, a música do Asaf, graça, nós nos saudamos às vezes, graça e paz sobre a tua vida, eu uso muito essa expressão. Então é uma palavra muito comum, e em 1 Coríntios 1,4, ele reforça que essa graça vem de Cristo. Ele diz, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então a primeira coisa é que essa graça, ela é de Cristo Jesus, ela nos foi dada em Cristo Jesus. Então isso precisa ficar muito claro. Tudo que nós vamos falar a partir de agora, nós temos que saber que é por causa de Cristo. Tá? Nós vamos falar algumas coisas que essa graça influencia a nossa vida, mas se nós não tivermos muito claro que tudo é por causa de Cristo, nós podemos incorrer num erro de um humanismo, de achar que nós somos alguma coisa, ou nós podemos alguma coisa, mas tudo depende de Cristo. Então esse versículo nos reforça que essa graça é em Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo Jesus, eu tenho graça
em Cristo Jesus, temos uma vida cheia de graça. Amém? Quantos tem lápis e caneta aí? Acho que a maioria tem. Quem não tem, vai pegar com a pessoa do lado. E nós vamos fazer um exercício individual agora. Não é uma prova, ninguém vai ser avaliado por isso. Mas eu queria pedir em 2 minutinhos que vocês escrevessem nesse papel. Fica só com vocês, não precisa mostrar para ninguém. Então, se tu realmente não souber nada, não escreve nada que ninguém vai ver. Mas te esforça para tentar escrever. O que, nas tuas palavras, significa graça? O que, nas tuas palavras, significa graça? Tá? 2 minutinhos aí. As próprias palavras. Se quiser encorpar com um versículo, assim, alguma coisa assim, não tem problema, não precisa. É com as tuas palavras. Acho que a maioria já foi. Quem ainda está escrevendo, pode continuar escrevendo, não tem problema. Atos 15:11, guardem o papel. Atos 15:11 nos fala, esperar se vocês abrirem, Atos 15:11, versículo fundamental sobre a graça. A gente escrevendo um livro sobre a graça, aí, né? Uma redação, não é uma frasezinha. Esse tema da redação do Enem, gente. Imagina para você o que é graça. Atos 15:11 diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós cremos que fomos salvos pela graça. Quantos aqui escreveram nos seus papéis que algo relacionado à nossa salvação pela graça? Podem levantar a mão bem alto, que assim eu não vejo direito. A nossa salvação pela graça. Nós somos redimidos, que graça é um favor imerecido que nós recebemos, esse presente da salvação. Algum de vocês que levantou a mão gostaria de ler a definição aqui para nós? O que escreveu? Obrigado. Favor, algo imerecido. Amém? A tradução talvez literal seria, né, justamente algo imerecido que nós não merecemos. Alguém que colocou algo relacionado à salvação. Nós somos salvos pela graça. A graça nos salva do pecado e da morte. O que mais? Como? Meio de salvação, perfeito. A graça, ela é esse meio de salvação. O que mais associado à salvação? Nossa salvação pela graça. Acabei de ler que nós somos salvos pela graça. Então quem escreveu algo relacionado a isso está certo, não tenha medo. Somos salvos pela graça. Mais um. Efésios 2:5. Vocês estão certos. Todos vocês que escreveram isso estão absolutamente certos, porque nós somos salvos pela graça. Efésios 2:5 diz assim: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Somos salvos pela graça. Quantos aqui são salvos pela graça? Somos salvos pela graça. Nós não fizemos nada para merecer isso. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Vimos ontem de manhã, a fé é o canal aquele, né? Então pela fé nós somos salvos. Isso é graça, é dom imerecido, é um presente imerecido. A nossa salvação não depende do que nós fazemos ou fizemos, mas depende do que Cristo já fez por nós. A nossa salvação não depende do que nós fizemos ou fazemos. Ela depende do que Cristo já fez por nós na cruz. Favor imerecido. Nós não merecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Tito 2:11 fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pela graça somos salvos. É bom ou não é? É bom ou não é saber que eu não mereço, mas igual eu sou salvo? Então não importa, na verdade, o meu histórico, não importa o que eu já fiz na minha vida, porque não depende de mim, depende de Cristo. Pela fé, eu me aproprio do que Cristo já fez por mim, e aí eu sou salvo pela graça. Eu reconheço o senhorio dele na minha vida,
Eu declaro que Ele é o dono da minha vida e que aquilo que Ele fez é válido também para mim. Eu me aproprio dessa verdade pela fé. E aí, essa graça disponível, livre, sem acepção de pessoas, é uma graça que ela não é seletiva, ela é uma graça abrangente, ela é uma graça que nos inclui, inclusiva, como nós somos. Então não é mérito nosso, é dom de Deus. Nossa salvação é pura graça, favor imerecido. Somos salvos pela graça, amém? Agora eu queria ler um outro texto com vocês. Existe um texto de Colossenses 1, esse nós podemos abrir também juntos. Quando eu leio rápido, direto, assim, a maioria, aí a gente não precisa abrir, fica depois no vídeo, só anota a referência, mas esse texto é importante nós abrirmos. Sabemos que a graça ela é um dom de Deus para a nossa salvação. A maioria das pessoas que escreveram isso, teve uma congregação que fez uma pesquisa, se não me engano, nos Estados Unidos, e eles fizeram uma aplicação a, sei lá, milhares de pessoas perguntando isso. O que é graça? Mais de 70% das respostas foram: é esse favor imerecido da nossa salvação. Somos salvos pela graça. Então a maioria das pessoas tem revelação disso, tem consciência disso, de que esse presente merecido é para a nossa salvação. Isso está correto, perfeito, é isso mesmo. Mas existe uma outra parcela da graça. Existe uma outra graça. Uma outra influência da graça na nossa vida que, às vezes, ela é ignorada. Mas ela é tão fundamental quanto a graça salvadora. Aquele texto que eu li ali de Tito 2,11, ele fala a graça salvadora, ela se manifestou salvadora. Essa graça ela é essencial. Mas existe uma outra graça. O texto de Colossenses 1, de 3 a 6, ele nos faz começar a pensar, mas que graça é essa? Olha só o que ele diz. Damos sempre graças a Deus, não é esse graça aqui, tá, que eu estou falando, mas damos sempre graças, louvamos, né, a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo estava dizendo isso, que ele sempre agradecia a Deus e a Jesus quando orava pelos colossenses, aqueles irmãos. Desde que eles ouviram da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que eles têm com todos os santos. Então, pausa, vamos explicar esse texto aqui com calma. Paulo estava dizendo que ele e outros irmãos sempre louvavam a Deus e a Jesus Cristo quando eles oravam pelos irmãos de Colossenses, desde que eles ouviram da fé e do amor que eles tinham. Dois assuntos que nós já abordamos aqui. Ou seja, a fé que eles tinham e o amor que eles tinham era motivo de louvar o Senhor. Era motivo de agradecer ao Senhor nas orações de Paulo. E aí ele continua. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, eles ouviram dessa esperança pela verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece como vós. Entre vós, pausa de novo. Ele continua dizendo os motivos pelo qual ele estava agradecendo e louvando a Deus nas orações dele com relação aos colossenses. E um dos motivos que ele está falando aqui é que, não só lá em Colossenses, mas em todo mundo, o evangelho estava crescendo. Tal fruto e crescendo, tal como acontece entre vós. Então, eles estavam produzindo fruto e crescendo. Nós, como igreja em São José do Rio Preto, queremos ou não queremos produzir fruto e crescer? Nós aceitamos que São José do Rio Preto ainda não ouviu todo o evangelho? Não podemos aceitar isso. Nós precisamos proclamar esse evangelho assim como eles faziam e em todo mundo estava produzindo fruto e crescendo. Alguma coisa esses caras viviam, entendiam, ao ponto de que não só lá, mas em todo mundo, o evangelho produzia frutos e crescia. O que é que eles entenderam? Segue o texto. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Peraí. A graça não era só para a nossa salvação? Esse texto está dizendo que existe uma porção de graça que quando esses irmãos de Colossenses entenderam, eles ouviram
assim como nós estamos fazendo aqui, e eles entenderam essa graça. O que começou a acontecer? O evangelho começou a ser pregado naquele local, gerando frutos e crescendo. Se nós queremos gerar frutos e crescer, nós precisamos ouvir e entender sobre essa graça. E é sobre essa parcela da graça que eu quero falar aqui agora. Sabemos que ela é uma graça salvadora, mas existe essa outra parcela da graça, que é a graça que vai fazer com que nós produzamos frutos e nós cresçamos. O que é essa graça? Acontece que a graça, além de ser salvação, ela é poder. A graça, além de ser salvação para as nossas vidas, ela é poder para que nós vivamos tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Preste atenção. A graça, além de ser o dom, o favor imerecido para a nossa salvação, ela continua sendo um favor imerecido, mas ela é poder para vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos. Poder. No dicionário do grego, significa, sim, presente de graça, privilégio, generosidade, mas também significa a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Somos ou não governados pelo Senhor Jesus. Então nós recebemos poder para viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Quantos aqui escreveram que a graça significa poder? Nós não nos damos conta disso. Não se preocupem, porque isso é muito comum. Nós não nos damos conta de que a graça, ela é para salvação, mas ela é poder para as nossas vidas. Poder! É por isso que eu amo esse assunto, é por isso que eu sempre digo, a graça seja contigo, porque nós, em Cristo, temos graça para viver tudo o que Ele quer que nós vivamos. Claro, temos que entender o que Ele quer que nós vivamos, porque se a gente vive algo que Ele não quer, não tem graça. É desgraça, vai ser pesado, vai ser cansativo, vai ser difícil. Não estou dizendo que nós não temos que nos desgastar pelo Evangelho, porque a palavra está cheia de textos que falam isso, mas esse fardo é leve e suave. Por quê? Porque existe graça. Existe graça. João 1, 16 a 17, e eu comecei a procurar no Novo Testamento eu li todos os versículos do Novo Testamento que falam sobre a graça. E achei muito mais versículos que falam sobre a graça como poder do que sobre a graça como salvação. Muito mais, porque uma vez que eu sou salvo pela graça, agora eu vivo pela graça. Amém? Somos salvos pela graça, mas agora nós vivemos debaixo de um poder que é dado por Deus em Jesus Cristo. Olha o que João 1, 16 e 17 fala. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos essa plenitude. Que, se vocês derem conta, todas as palavras, espero estar conseguindo fazer isso, mas elas estão conectadas porque desde sexta-feira nós estamos falando sobre uma vida plena, sobre uma plenitude, sobre uma vida abundante, sobre uma vida de vitória, sobre uma vida de fé em fé, sobre uma vida onde a gente não está caindo aos pedaços. Acontece que para viver essa vida nós temos graça. E nós precisamos nos apropriar pela fé dessa graça. Olha só, eu vou pular aqui até para o final, olha só o que fala aqui no texto de Romanos 5, 1 a 2. Olha que interessante, para vocês verem como tudo que nós temos falado aqui está conectado. O Evangelho ele é muito lindo. Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Ele fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Ou seja, para termos acesso a essa graça, a esse poder que é de Deus para nós vivermos essa vida de plenitude, como nós obtemos acesso? Pela fé. Está falando aqui, nós obtemos acesso pela fé a esta graça.
Então a fé que nós lemos ontem de manhã, nós estudamos ontem de manhã, é crermos na palavra de Deus muito mais do que todo o resto. Então da mesma forma nós obtemos acesso à graça, a esse poder suficiente para tudo o que é colocado na nossa frente por Deus, a vida que Deus tem para nós obtemos pela fé. 1 Timóteo 1,14, não precisa abrir, mas ele fala o seguinte: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé, o amor, a graça agora. A graça entrando aqui. A graça salvadora, mas a graça que é poder para nós vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos. E de alguma forma, no mundo tem se pregado, podem deixar Romanos aberto aí. De alguma forma, no mundo tem se pregado uma graça barata. Eu não sei se é só lá em Porto Alegre, mas lá está muito forte isso, e eu creio que em vários lugares tem se pregado essa graça barata, que na verdade é como se fosse uma graça que nos isenta de tudo. Vive como tu quer, porque tem graça. John Bevere, que é um autor que eu gosto muito e recomendo, ele chama essa graça de o grande guarda-chuva. É como se ela cobrisse tudo. Não, faz, não dá nada. Tem graça. Mas esse conceito está errado, a interpretação está errada, porque a graça ela não nos isenta para vivermos como a gente quer que a gente viva. Ela não nos isenta do pecado. Ela nos dá poder para vencermos o pecado. Isso é graça. Ela não está deixando a gente viver como a gente quer, porque graça, pode pecar à vontade, tem graça. Não, ela é poder para vencermos o pecado. Isso é graça. Ele nos capacita. Romanos 5, olha que interessante esse texto. Romanos 5, 20, a maioria conhece esse texto. Ele fala o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Não sei muito o que significa isso, mas a segunda parte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pausa, paramos por aqui. Esse versículo, eu imagino a loucura que deve ter dado em quem estava ouvindo. Porque pensa comigo, onde abundou o pecado, ou seja, muito pecado, superabundou a graça. Vamos pecar. Se a gente pecar muito, vem mais graça. Quanto mais eu peco, mais graça. Então os caras, imagina, eu fico imaginando, né? Viajando aqui, os caras ouvindo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos sair pecando que vai vir mais graça. Só que às vezes a divisão de capítulos ela nos atrapalha. Olha como é que começa o capítulo 6, é na mesma palavra. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos vós que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por um lapso de segundos, os caras pensaram, opa, vamos pecar. Ele diz, não, mas então a gente vai pecar mais para que tenha mais graça? Claro que não, a gente não presta mais para o pecado. Olha só, Romanos 6,14, ele fala o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o pecado, por causa da graça, já não tem mais domínio sobre nós. Então não é que a gente pode viver da maneira que a gente quer, nessa graça barata que tem sido muitas vezes pregada. Ela é uma graça gigantesca, infalível. Ela é enorme, mas ela é poder para nós vivermos a vida que Deus quer. Ela é poder para nós vivermos em santidade. Ela é poder para nós vencermos o pecado. Então nós precisamos nos apropriar desse poder, nos apropriar dessa graça. Graça, ela é poder. Eu queria, como eu comentei, eu fui indo atrás dos versículos de graça no Novo Testamento e achei muito mais versículos que falam sobre poder. Eu queria 12 voluntários aqui para nós lermos. É só ler um versículo, não se preocupe, não tem pegadinha nem nada. Pode fazer uma fila aqui, por favor. É porque senão eu ia ficar aqui lendo um monte de texto. 12 voluntários. Guris e gurias, pode vir aí. Eu vou passar os textos para vocês, vocês vão abrindo e a gente vai ganhar tempo assim. Podem fazer uma fila aqui. A palavra, ela é o que dá poder, né? Nós falamos ontem que tudo depende de crermos na palavra. Então nós vamos rapidamente ler 12 versículos que falam da graça como poder.
Por favor. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que ele está dizendo aqui. Quanto mais aqueles que recebem a abundância da graça, porque não é qualquer graça, ela é muita graça, vão reinar em vida. Amanhã de manhã a gente vai falar sobre reinar em vida. Preste atenção também, vocês que estão na fila. A gente fica nervoso, vai ter que ler, tá? Mas não tem problema. Reinar em vida. O que é reinar em vida? Estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Isso é reinar em vida. Então nós temos poder para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Nunca é qualquer graça, é sempre uma graça abundante. Então olha que poder está dizendo agora em Atos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Se nós queremos dar testemunho, sabe o que nós temos? Poder para dar testemunho. O primeiro texto nos diz que temos poder para reinar em vida. O segundo nos diz que nós temos poder para dar testemunho. Duas irmãs aqui do retiro, na verdade um irmão, veio no primeiro dia, se eu não me engano, perguntar sobre como eu podia falar mais de Jesus. Temos poder. Nós podemos ser mais ousados em falar de Jesus. Temos poder para falar de Jesus. Nós temos poder para ser testemunhas. Isso é graça. Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Poder para grandes prodígios e sinais. Isso é graça. Atos 7:10. E livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Tinha graça perante o faraó, perante reis, perante as autoridades e livrou-o de todas as suas aflições. Temos graça em cada aflição da nossa vida. 2 Coríntios 1:12. Que a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Na graça divina temos vivido no mundo. Nós temos graça para viver nesse mundo. O mundo está caótico. Esses dias eu ouvi um cara dizendo assim, eu nem quero ter filho, porque o mundo do jeito que está. Mas sabe o que acontece? Nós temos graça para viver nesse mundo. Temos graça. É por isso que Jesus não nos tira do mundo. Imagina, se não tivesse graça, sabe o que ia acontecer? Nós íamos ter um encontro lá de colheita, né? A gente chama de Porto Alegre, em Porto Alegre, quando é um encontro focado em evangelismo. Aí os caras iam se converter lá na frente. Pronto, pode morrer todo mundo, né? Porque se não tem graça para viver, é melhor morrer logo aqui, porque senão vai ser uma desgraça depois. O cara vai pecar de novo, o cara vai voltar atrás, vai se arrepender de ter decidido por Jesus. Não, a partir do momento que nós estamos em Cristo, temos graça para viver nesse mundo. Atos 14:3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. A graça está sempre associada a poder. Deus confirmava a palavra da graça que eles estavam ministrando, concedendo-lhe que por mãos deles fizessem sinais e prodígios. Isso é poder. Atos 20:32. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Progredir espiritualmente, na minha versão, diz a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. Se nós queremos crescer na nossa caminhada com Cristo, temos graça. Temos poder já derramado, porque estamos em Cristo, para nos edificar. Então, se estamos num nível, de repente, muito inicial espiritualmente, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero conhecer mais da palavra, eu quero edificar espiritualmente a minha vida, tem graça. Tem graça.
Esse é um pouco maior. 1 Coríntios 1, 4 ao 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Olha o que diz ali, o propósito da sua graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, em tudo fostes enriquecidos, em toda a palavra, em todo conhecimento. Se precisamos conhecer a palavra, mais conhecimento, sermos enriquecidos, nós temos graça. Já existe esse poder para isso. 2 Coríntios 12, 9. Disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando estamos fracos, a minha graça te basta. Olha o que Deus disse aqui. Tu já tem. Tu já recebeu o poder do alto em Cristo Jesus para viver. A minha graça te basta, ela é suficiente. Efésios 3, 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O dom da graça, o presente da graça, segundo a força operante do seu poder. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a cada um de nós. A graça a cada um de nós. Efésios 4, 7, esse último. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Nos acheguemos ao trono da graça. Está cheio de graça esse trono. Para buscarmos misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. Quando eu preciso, existe graça. Eu não sei vocês. Primeiro uma salva de palmas para os nossos colaboradores aí. Obrigado, viu? Eu estou sentindo que minha voz está aos pouquinhos indo. Temos graça. Temos graça. Eu não sei vocês, mas isso me dá vontade. Eu quero viver essa vida de Deus, porque para tudo que Ele quer que eu viva tem graça, tem poder. Vida cheio de graça. Tem um exemplo muito interessante, a gente não precisa abrir agora, em João 8, de 1 a 11, que fala sobre aquela mulher adúltera. Não sei quantos conhecem a história, mas ela é uma mulher que ela tinha sido pega em flagrante adultério. Imagina que coisa horrível. Ela tinha sido pega em flagrante adultério, e aí os caras pegaram ela e eles iam apedrejar ela. Aquilo ali era um crime passível de morte, eles iam apedrejar ela, mas eles no fundo queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam ir lá e pegar Jesus. Vamos ver o que Jesus vai dizer sobre isso. E aí eles falaram para Jesus, ó Jesus, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério, vamos apedrejar ela, o que tu diz disso? Jesus, muito sábio, continua escrevendo, e ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um por um deles foram soltando as pedras, foram se retirando daquele lugar. Eu imagino que dos mais velhos até os mais novos, porque os mais velhos se deram conta, estou cheio de pecado. Eles foram saindo um por um. Jesus, o único que podia ter tirado aquela pedra, ele podia, né? Ele não tinha pecado. Ele podia ter tirado aquela pedra, mas o único que podia ter condenado ela naquele momento decidiu não condenar. E aí sabe o que ele fez? Ele mostrou graça sobre ela. Ele disse, nem eu tampouco te condeno. Graça salvadora. Os pecados dela perdoados. Primeira manifestação da graça. Mas depois ele vai lá e diz, agora vai e não peques mais. A segunda manifestação da graça é poder para viver. Então, ao mesmo tempo que os pecados dela foram perdoados pela graça salvadora, agora ele derrama uma outra porção da graça que diz, vai e não peques mais. Tu já tem graça para não pecar mais. Então nós precisamos, como discípulos de Jesus, nos apropriar dessa graça, desse poder para viver a vida que Deus tem para nós. Amém? Tem uma história, mais uma história ruim, das minhas histórias ruins, mas ela é muito
prática para nós entendermos. Existia um fazendeiro que ele tinha um hobby muito estranho. Esse cara, é um fazendeiro na África, assim, ele criava poodles. Alguém tem um poodle aqui? Então, deixa as piadas de lado. Mas sabe o poodle, aquele cachorrinho pequenininho, meio peludinho, às vezes dá uma vontadinha de chutar ele, né? Não vou chutar o poodle de vocês se eu for falar, mas às vezes, né? Mas brincando, a pessoa que estava gravando é piada, né? Senão daqui a pouco vem aqui e me... tô brincando, eu gosto muito de cachorro. Mas aí o poodlezinho, aquele cachorrinho pequenininho, ele criava vários poodles. Tinha vários poodles. Um dia, no pátio dele, apareceu perdido um filhote de leão. Apareceu um filhotinho de leão perdido, aí não achou os pais do filhotinho de leão, ele decidiu adotar aquele leãozinho. E aí ele começou a criar aquele leãozinho. Começou a criar o leãozinho junto com os poodles. Então, o leãozinho começou a aprender com os poodles, a viver com os poodles. Então, cada vez que o fazendeiro gritava com os poodles, e os poodles saíam correndo de medo, o leãozinho aprendeu a sair correndo de medo. Cada vez que o fazendeiro enrolava o jornal e ia disciplinar os poodles, e eles tremiam de medo do fazendeiro, o leãozinho aprendeu a tremer de medo, ele também tremia de medo. Cada vez que o pitbull do vizinho começava a latir, os poodles apavorados saíam correndo. O que o leãozinho aprendeu? A ficar apavorado com o latido do pitbull do vizinho e sair correndo também. Acontece que o tempo passou. Passaram alguns anos e aquele leão não era mais um leãozinho. Ele se tornou um leão, um animal grande, com toda a força de um leão, com toda a ferocidade de um leão, com todas as características de um leão. Só tinha um pequeno problema. Ele tinha a cabecinha de um poodlezinho. Então ele não se dava conta de que quando o fazendeiro gritava com ele, ele podia dar um rugido e quem ia sair apavorado correndo era o fazendeiro. Não, aí ele tremia de medo e saía, porque ele aprendeu a viver como um poodle. Cada vez que o fazendeiro enrolava o jornal, ele, ao invés de dar uma patada naquele jornal e de novo o fazendeiro sai correndo, clamando pela vida dele, ele tremia de medo daquele jornal, porque ele aprendeu a viver com a cabeça de um poodlezinho. Cada vez que o pitbull do vizinho latia, ele não se dava conta de que ele podia comer aquele pitbull no café da manhã. E da mesma forma, Satanás tem prendido muitos de nós hoje. Nós não nos damos conta do leão que existe dentro de nós. Nós não nos damos conta do poder da graça que existe dentro de nós. E aí cada luta, cada tentação, cada dificuldade, cada desafio, cada problema, a gente treme de medo e não se dá conta de quem nós somos em Cristo. Nós já recebemos tudo. Mas aí a gente fica preso naquelas mentiras de Satanás com a cabecinha de poodle. Deixando de lado a ruindade da comparação e do exemplo. Nós precisamos compreender quem nós somos em Cristo e o tamanho do poder da graça que Ele já derramou em nós para vivermos tudo o que Ele quer que nós vivamos. Sabe o que vai acontecer quando nós começarmos a entender e viver isso? Vida abundante, vida plena, cheia de alegria, porque não é qualquer coisinha que vai me abalar. Você entende? Não é qualquer luta. Ai, tentação, cabecinha de poodle. Eu já recebi em Cristo, não por causa da minha força. Por isso que nós falamos ontem de noite e hoje de manhã sobre o senhorio e a centralidade de Cristo. Porque não é na minha força, mas Ele vive em mim. Vocês entendem? É por causa, essa graça, ela é em Cristo Jesus. Ele vive dentro de nós. Nós não podemos sair correndo, apavorados, frustrados com qualquer coisa que apareça na nossa frente, porque nós temos graça, temos poder. Já temos recebido da sua plenitude, nós temos recebido, e graça sobre graça. E quando eu acho que está faltando, sabe o que acontece? Tem mais graça. Quando está muito difícil, sabe o que acontece? Tem mais graça. Sempre a graça é maior. Mas nós precisamos deixar de lado as mentiras de Satanás dizendo que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós vamos perder, que é impossível vencer, que nós vamos cair. Nós não podemos acreditar nisso. E como nós vencemos a mentira? Com a verdade,
A palavra de Deus é verdade. Por isso que ontem de manhã nós falamos sobre nos enchermos da palavra e crermos naquilo que a palavra nos diz. Porque uma vez que eu creio no que a palavra de Deus, que é verdade, diz, aquilo se torna verdade na minha vida. Aquilo é prático. E aí sabe o que acontece? Deus derrama graça. Poder para passar por aquela situação. Está disponível. Só que é como a eletricidade. Se tivesse tudo escuro aqui, teria poder disponível para iluminar esse ambiente? Tem, mas nós precisamos ligar o interruptor. Então essa graça ela já está disponível para nós em Cristo e por causa de Cristo. Mas nós precisamos obter acesso a essa graça pela fé. Nós precisamos ligar esse interruptor pela fé, crendo nesse poder que já existe em nós. Então como nós vamos viver aquela vida caindo aos pedaços? Às vezes eu pego os discípulos, dá vontade de chacoalhar e dizer, cara, tu já tem tudo. Tu já tem tudo. Tu precisa se apropriar dessa verdade. Tu precisa se apropriar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder. Muitos aqui podem estar pensando que isso não é para mim. Pode ser que tu tenha graça. Pode ser, né? O Daniel tem graça. Pode ser que o André tem graça. Pode ser, mas para mim? De novo. Nosso valor não é determinado pelo quanto nós achamos que nós valemos. Nosso valor é determinado pelo preço que foi pago por nós. 1 Pedro diz que nós não fomos comprados por ouro, prata ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Isso nos fala do valor que nós temos para Ele. Cada um é importante. Cada um recebeu essa porção de graça. Ninguém foi esquecido nessa distribuição. Ela fala que Ele não nos dá a sua graça por medida. Ou seja, Ele não fica medindo para ver o quanto Ele vai derramar de graça. Mas Ele dá liberalmente essa graça. O suficiente para o que nós precisamos. Especialistas demográficos dizem aí que nós já chegamos a mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo. Acho que só ontem à noite nasceram umas 100 mil. E o mais interessante de tudo isso, dessas 7 bilhões de pessoas, é que nenhuma delas tem a mesma impressão digital que a minha. Nenhuma delas tem o mesmo DNA que o meu. Isso não vale só para mim. Nenhuma delas tem a mesma impressão digital e o mesmo DNA que qualquer um de vocês. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus criou indivíduos únicos que não podem ser duplicados? Ele quis nos ensinar um princípio, o princípio da raridade. A economia ela nos fala que o valor de uma coisa ele é determinado pelo quão rara essa coisa é. Ouro, a gente encontra na rua? Não, ouro é uma coisa rara, então o valor dele é alto. A gente sai catando diamante aqui no pátio? Não, o diamante é raro de se encontrar, então ele é caro, ele é valioso. Quantos concordam comigo que concreto não é algo muito valioso? Então está todo mundo desmontando o estacionamento aqui para levar concreto para casa. Por quê? Ele não é tão raro, ele é mais fácil de achar. Nós somos únicos. Não existe um outro ser igual a cada um de nós. E Deus fez isso para mostrar o quão raro, o quão único tu é, o quão especial tu é, o valor que cada um de nós tem diante dele. Ele morreu para que nós compreendêssemos esse valor. Não para nos dar esse valor, porque nós já temos esse valor, nós somos criados pelo Pai, mas Ele provou esse valor. De novo, Deus prova esse próprio amor por cada um de nós, porque Cristo morreu por nós. O nosso valor não é determinado pelo quanto nós achamos que nós valemos, pelo quanto o mundo diz que nós valemos, mas pelo preço que foi pago por nós. Então, no meu pior dia, eu ainda valho o sangue de Jesus. Então, essa palavra de graça é para ti. Não aceita essa mentira do inimigo de que isso é para os outros, de que isso pode ser para alguns, para os especiais, para os escolhidos, mas não é para mim, é para ti, porque Deus te fez único. Não existe um outro alguém igual a ti. Deus te colocou aqui por um propósito. Vamos falar sobre isso amanhã de manhã, se Deus permitir, mas é algo único que Deus colocou para a tua vida. Então agora nessa manhã nós repreendemos toda e qualquer tentativa de Satanás de trazer mentira, dizendo que esse poder, essa graça, não é para mim, porque é. Ele
já derramou sobre nossas vidas. Ele quer nos usar com essa graça. Ele derramou, então agora, ele derramou para quê? Para nada, só para derramar ali. Não, existe uma finalidade para tudo isso. Efésios 4:29, vocês podem abrir. Ele derramou para vivermos a vida que Ele quer que nós vivamos, para fazer diferença aqui. Efésios 4:29 fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, essa graça que nós recebemos, esse poder que nós recebemos ao falar com nossos irmãos, ao transmitir palavras de vida, nós transmitimos graça. Nós transmitimos graça sobre a vida dos outros. Vocês creem que é possível transmitir graça através de vocês? Não só creio, como eu tenho certeza disso, porque a palavra diz que nós já recebemos. Às vezes eu sinto um clamor de que muitos jovens, e principalmente jovens, querem ver um avivamento maior na sua congregação. Querem ver que os cultos sejam mais avivados. Querem que tenha mais manifestação e liberdade do Espírito Santo quando nós estamos reunidos. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós entendermos que nós estamos cheios de graça. E o resultado do culto, o resultado do encontro que nós vamos estar junto, ele é resultado da minha vida individual, da comunhão que eu tenho com o Senhor, do quanto eu me encho dessa vida de Cristo e do quanto eu transbordo de graça. Então, ao invés de chegar no culto, caindo aos pedaços, clamando por um pouco mais, né? Um amigo meu, o Rodrigo Portinho, ele cita um exemplo, ele comparou, às vezes, a nossa ida no culto ou no retiro como um posto de gasolina. Parece que o nosso tanque está sempre esvaziando, a gente vai no culto, precisa de gasolina. Aí enche de gasolina, ou vai no retiro, enche o tanque, aí depois, durante a semana, vai caindo. Vai esvaziando o tanque. Aí a gente chega no final da semana ali na rebinha, clamando por um pouco mais de combustível para ir lá no culto e enche de novo. E se a gente invertesse essa lógica? E se ao longo da semana eu estiver me enchendo da vida de Cristo? Se ao longo da semana eu estiver me apropriando dessa graça que existe em nós, sabe o que vai acontecer quando vocês entrarem no salão do culto? Vocês vão transbordar de graça. O Daniel não vai conseguir pegar o microfone. Porque vai ter tanta palavra de Deus na vida de vocês, tantos testemunhos do que Ele fez ao longo da semana, que o culto vai ser o resultado do que nós estamos vivendo ao longo da semana. Mas nós precisamos, ao longo da nossa semana, compreender que Ele vive em nós, que eu preciso me encher da vida dEle e que existe graça. E aí nós vamos transmitir essa graça. Vocês creem que é possível você entrar no salão e abraçar a vida do irmão e não abraçar aquele irmão que vai transmitir graça? Cheio de graça. E aí eu vou sorrir para a vida do Tom e ele vai, Daniel, eu estava triste e só esse sorriso transmitiu graça, transmitiu vida, agora eu estou cheio da alegria. E aí no meio do louvor, vocês estão louvando, sabe o que vocês vão começar a fazer? Senhor, com quem tu quer que eu ore? Porque eu estou cheio de vida, eu quero transmitir essa vida para alguém. E aí tu vai orar com o irmão e sabe o que vai acontecer? Vai mudar a vida do cara, porque está cheio de graça. Eu conheci um irmão que ele se converteu passando na frente do salão, ouvindo um louvor, estava cheio de graça, foi o suficiente. Cada um de nós que temos a vida de Cristo, temos graça. Se vocês querem ver um maior avivamento em São José do Rio Preto, se nós queremos ver mais vidas convertidas, se nós queremos ver mais manifestação do Espírito Santo, nós precisamos começar esse avivamento em nós. Um irmão muito conhecido, esses pregadores famosos aí, ele fala que o mundo ainda não conheceu, não viu o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher que são totalmente dele. Porque Jesus mesmo disse que maiores coisas do que ele nós faríamos. Por que nós vamos fazer maior coisa que Jesus? Sabe por quê? Porque existe graça. Ele já derramou essa graça. Ele já derramou esse poder sobre nós. Está disponível. Lembram do texto que nós lemos no primeiro dia de Efésios 1? Que Paulo orava para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles compreendessem o tamanho do poder que já havia neles. Paulo não estava orando para que fosse derramado mais poder.
Paulo estava orando para que eles tivessem os olhos abertos para compreenderem o tamanho da riqueza, da graça que já existia neles. Eles tinham que deixar de ter a cabecinha de poodle para entender quem eles eram em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Tem graça. Tem muito mais. Ele quer nos usar, 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou, e isso aqui é um alerta. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que acontece? Nós recebemos poder, recebemos graça, mas se nós não fizermos nada com isso, essa graça foi em vão. Por que a gente recebeu graça? Nós recebemos graça não apenas para termos nossos pecados perdoados e recebermos a salvação, mas termos poder. 2 Coríntios 6:1, e nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E quando eu acredito nas mentiras de Satanás e vivo como um pudolzinho, eu estou deixando em vão a graça de Deus. Porque eu estou menosprezando o tamanho do leão que existe dentro de mim, que é o suficiente, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós. É o que diz Efésios 3:20. Não diz do poder que um dia, talvez, quem sabe, se tu for bonzinho, vai operar em ti. Diz do poder que opera em nós. Esse poder está disponível. Romanos 12, 6-8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós recebemos dons. Cada um de nós recebe dons. E aqui fala de alguns deles. Podemos abrir Romanos 12. Quase concluindo. Romanos 12, versículos 6-8, ele fala o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, se serviço, dediquemo-nos ao serviço. O que ensina, se esmere em fazer. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. O que ele está dizendo? Nós recebemos pela graça dons. Mas ele está dizendo para cada um desses dons um critério. Se profecia, segundo a proporção de fé. Se serviço, se dedique ao serviço. Porque nós não podemos usar a graça de Deus em vão. Nós recebemos dons. E sabe uma das maiores mentiras que Satanás coloca nas nossas mentes, principalmente adolescentes e jovens? Tu não tem nada para dar. Tu não tem nada para contribuir. E por algum motivo se cria alguns mitos em relação a algumas contribuições no reino de Deus. Se parece que nada contra, mas se parece que a gente pega assim, liderança. A gente põe no pedestal. Louvor. Aí a gente vai lá e põe no pedestal. Por que tu não serve no corpo? Porque eu não canto, não toco e não sou um líder. Cada um de nós recebeu uma parcela da graça de Cristo e um dom. Cada um, pelo menos um. Né? Pode ter recebido muitos dons, mas pelo menos um nós recebemos. E nós precisamos procurar servir e dedicar a Deus esse nosso dom. Porque senão nós estamos deixando a graça de Deus sem vã na nossa vida. Sem vão. A gente está vivendo como um pudolzinho. Mas ele já derramou um dom em cada um de vocês. E aqui tem uma lista de alguns deles. Nós não vamos esgotar esse assunto. Esse assunto é para um retiro inteiro. Mas nós recebemos. Tu gosta de mídias sociais, né? O que o Tom fez? Desculpa citar teu exemplo. Não quero não ser nada. Mas ele contou o testemunho dele. Ele disse um dia assim, deixa eu assumir o Instagram da igreja. Deixa eu assumir. O cara está sempre bombando, não sei como ele consegue atualizar, a gente luta para atualizar 2 vezes por semana, está sempre funcionando. Por quê? Porque Deus depositou um dom nele, que não depositou em mim, não depositou em alguns outros, para ele servir a Deus, existe graça para aquilo. Se eu for tentar fazer aquilo, não tem graça, porque eu não recebi aquela graça em específica, mas Deus pediu para ele fazer isso. E sabe o que ele faz? Eis-me aqui.
Ah, mas não está nessa lista aqui servir nas mídias sociais da igreja. É claro que aqui são alguns dons específicos que nós também temos, são dons de Cristo. Cada um nós alguns recebem dons de profecia, outros de serviço têm mais facilidade em servir, outros têm mais facilidade em liderar, outros têm mais facilidade em dons de misericórdia, de cuidar daqueles que são oprimidos, carentes, que precisam de ajuda, mendigos, moradores de rua, presidiários. Tem sim essa lista de graça, mas a gente pode continuar essa lista. Esses dons da graça são dons que Deus depositou em nós quando nós nascemos. Não sei vocês, mas eu já tive um professor na faculdade que o cara era excepcional. O cara era muito bom. O cara tinha um dom de ensino. Ele nasceu com aquele dom. O que acontece é que depois de nós nos convertermos, o nosso dom é lapidado por Cristo. É um dom que é lapidado por Cristo e ele passa agora a servir a Deus. Mas cada um de nós, no nosso nascimento, recebe um dom de Deus. Recebe esse dom, poder da graça para fazer a vontade dele. E às vezes a gente se frustra, sabe por quê? Porque a gente está tentando fazer alguma coisa que ele não pediu para a gente fazer. Aí não tem graça. Eu conheci uma irmã que ela não tinha graça para música, para louvor. Mas ela botou na cabeça dela de que era a única forma dela de servir. Ela sofria com isso. Até que ela foi liberta. E ela entendeu que ela recebeu uma outra porção de graça. Ela é designer. Trabalha criando coisas. Uma das pessoas mais criativas que eu conheço. E ela vivia frustrada tentando fazer algo que Deus não tinha pedido para ela fazer. Mas eu depositou nela uma outra criatividade que eu não tenho. E aí sabe o que acontece agora? Ela está servindo conforme o dom que Deus deu para ela. E quando nós servimos conforme o dom que Deus nos deu, nós somos realizados. Eu nasci para isso. Cada um de vocês tem algo especial de Deus. E nós precisamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, eu quero usar isso que tu tem me dado. E amanhã de manhã nós vamos falar mais sobre isso também. Colossenses 1:29 diz que para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo se afadigava. Às vezes a gente tem o nosso dom e ele está aqui, escondidinho para mim. Pode ser por vergonha, pode ser por medo, pode ser por alguma frustração, pode ser por uma mentira que nós acolhemos do inimigo, pode ser por uma mentira que alguém disse alguma vez sobre nossa vida e nós acolhemos como se fosse verdade. Eu compartilhei um dia desses o testemunho sobre minha vida num vídeo. Quando eu era adolescente, um irmão da congregação, que eu amo muito, mas ele, volta e meia, fazia uma brincadeira com a minha voz. Volta e meia. Ele fazia, sabe a voz de adolescente, né? Tá lá cantando, meu Deus, sabe, que não sei o quê. E aí, volta e meia o cara falava alguma coisa. E eu acolhi aquela mentira. Eu comecei a ficar com vergonha de cantar, de louvar o Senhor em público. Eu comecei a acolher que minha voz não era bonita, que eu comecei a acolher mentiras de Satanás. Lembra esse lado aqui? Eu comecei a acolher. Um dia, alguns anos depois, uma irmã chegou para mim e as palavras dela transmitiram graça sobre a minha vida. Ela falou, eu estava cantando e não me dei conta de que ela estava ouvindo, porque se ela estivesse ouvindo eu não estaria cantando, eu não teria cantado. E aí ela disse, Dani, tua voz é bonita, tu devia cantar mais. Graça transmitida através daquela irmã. Fui curado naquele momento. Por mais que não tenha a voz mais maravilhosa do mundo, eu amo louvar o Senhor. Não tenho mais problema com isso. Vocês entendem que as nossas palavras transmitem graça e às vezes a gente não está servindo conforme o dom que Deus deu porque a gente está acolhendo mentiras que o mundo prega. Mentiras que Satanás prega. Mentiras que nós ouvimos muitas vezes, até sem querer, de outros irmãos. Satanás diz que tu não pode por causa da tua condição social. Que tu não pode servir a Deus porque tu não tem dinheiro. Que tu não pode servir a Deus por causa da tua cor. Que tu não pode servir a Deus porque tu não faz isso. Que tu não pode servir a Deus por causa daquele histórico da tua vida, por causa daquela situação que tu passou. Que tu não pode servir a Deus por causa daquele abuso. Que tu não pode servir a Deus por causa daquilo que tu fez que é horrível. De fato, como seres humanos, nós somos limitados. Mas nenhum desses limites se aplica no reino de Deus. Nenhum.
nenhum desses limites se aplica. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou pensado. Se tem algo que nos limita, é o que nós temos pedido ou pensado. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que nós temos pedido para Deus? O que nós temos pensado diante de Deus? Eu tenho clamado para que Ele use a graça que Ele tem depositado na minha vida? Eu tenho clamado e colocado diante dEle os dons que Ele colocou na minha vida? Uma vez eu estava lendo um texto no final de uma das cartas, acho que é Efésios, e Paulo ele fala assim: orem, rogai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, não vou lembrar literal, tá? Mas graça para que sejam desvendados os mistérios do Evangelho. Desde o momento em que eu li aquele texto, eu comecei a orar. E eu oro todos os dias para que no abrir da minha boca sejam desvendados os mistérios do Evangelho. O que nós temos pedido? Se eu não peço nada, infinito vezes nada, falei ontem, é nada. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem dentro da igreja ou na nossa vida? Porque nós não pedimos. Nada tendes porque não pedis, se não me engano está em Tiago. Ou às vezes a gente pede pouco ou pensa pequeno. Deus nunca ficou chateado com o povo de Israel porque eles estavam ousando. Era sempre porque eles queriam, vamos voltar para o Egito, lá tinha cebolas. Olha só, cabecinha de poodle. Aí eles chegaram na frente das muralhas, eles são grandes. Tem graça para nós vermos muito mais e nós temos que clamar por isso diante de Deus. Minha mãe conta que o meu pai, antes de ter essa graça que ele tem de entender as Escrituras, ele chorava por horas na beira da cama dele, clamando para que ele tivesse revelação da palavra. Horas, todos os dias clamando: Senhor, abre os meus olhos para que eu compreenda a palavra. Abre os meus olhos para que eu compreenda a palavra. O que nós temos pedido diante de Deus? Meu texto favorito com relação a esse assunto, podemos abrir 2 Coríntios, para concluir aqui os últimos textos. 2 Coríntios, esse nós podemos abrir, esse versículo é demais, ele fala assim, 2 Coríntios 9:8, olha só o tamanho da graça que existe sobre nós. Eu não consegui nem explicar esse texto aqui. Ele diz assim, quando vocês abriram, digam amém, por favor. Aleluia. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Eu nunca vi um versículo com tantos, eu nem sei, superlativos, com tantas expressões aqui que falam da grandeza. Olha só, Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Falta alguma coisa? Falta nada. Nada. Deus nos deu tudo em Cristo para vivermos essa vida, para que nós superabundemos em toda a boa obra. 2 Timóteo, ele nos convida, 2:1, ele diz: tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Pedro 3:18, ele fala: antes, crescei na graça. Nós recebemos a graça. Mas muitos de nós talvez ainda estejamos com aquela cabeça de poodle. E nós precisamos agora nos fortificar nessa graça. Nós precisamos agora crescer nessa graça. E como nós crescemos nessa graça? Obtendo acesso pela fé. Então nós precisamos dia após dia andar em fé. Dia após dia crer nessa graça que nós já recebemos. E quando vier a situação, quando vier a tentação, quando vier a dificuldade, quando vier o deserto, eu preciso recorrer à palavra. Em fé, crendo que a palavra me diz. E aí o que vem? Graça. Sobre as nossas vidas. Que nessa manhã o Senhor, Ele abra os nossos olhos espirituais, para nós compreendermos quem nós somos em Cristo e o tamanho dessa superabundante graça que já opera em nós. E nós te clamamos, Jesus. Nós queremos levantar aqui nossas mãos a Ti, Senhor, e pedir para que Tu abra o nosso entendimento espiritual para nós recebermos o tamanho do poder, o tamanho da graça,
o tamanho da vida que nós já recebemos em Ti. Nós não queremos mais viver crendo no que o mundo fala, no que o diabo fala, nessas prisões e limites que são impostos na nossa vida, porque nenhum desses limites se aplica no reino de Deus. Mas nós queremos agora nos apropriar da Tua superabundante graça, desse poder para vivermos tudo aquilo que Tu quer que nós vivamos. E nós agora Te louvamos nesse passo de fé, porque Tu já derramaste dessa graça. Nós Te louvamos porque Tu quer fazer infinitamente mais. Então é por isso que nós estamos Te pedindo, Senhor, derrama mais da Tua graça, dos Teus dons, derrama mais da manifestação dos Teus dons aqui, Senhor, que cada um se coloque disponível para ser usado por Ti. Nós queremos colocar disponível o que temos, se profecia, se ministério, se serviço, se liderança, se graça para trabalhar com projetos, se graça para trabalhar com construções, se graça para trabalhar com mídia, se graça para trabalhar com informática, se graça para costurar, se graça para servir as pessoas, se graça para ir na rua buscar os perdidos. Temos recebido da Sua plenitude graça sobre graça, e cada um aqui tem recebido essa porção, e por isso, Senhor, nessa manhã nós Te pedimos que Tu restaure em nós o desejo de não termos essa graça nas nossas vidas em vão. Nós queremos Te servir com essa graça. Nós queremos que ao abrir da nossa boca seja transmitida essa graça. Nós queremos fazer diferença em todo lugar onde nós estivermos, porque existe poder, existe graça e existe vida. E nós juntos aqui Te louvamos e com uma salva de palmas Te damos toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus.